boa noite, graça e paz. Vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus e eu quero ler com vocês em Cantares de Salomão, o capítulo 2, o versículo 1 e 2, que diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Eu quero mostrar para vocês que no capítulo 2 a gente observa que há um diálogo. No capítulo 1 começa-se falando sobre a esposa. Salomão, quando fez este livro, este capítulo, do primeiro capítulo, é a sua esposa falando, então é um diálogo. E no capítulo 2 ela continua falando. No versículo 2 do capítulo 2 já é o Salomão falando. Aí ele diz: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Eu aprecio muito o livro de Cantares de Salomão, que ele conta uma história justamente de amor que Salomão tinha pela sua amada. Então, o que eu observo? A gente traduzindo para os dias de hoje, o que eu sempre observo nessa palavra, que Salomão, ele tinha uma forma de falar com a sua amada. E a sua amada também tinha essa forma carinhosa de falar com ele. E nós vemos aqui, eu já vi muitas vezes alguns pregadores pregando, até mesmo hinos sendo cantado, falando sobre a rosa de Saron, sobre os lírios dos vales. E eu já vi muita gente falando que se refere a Jesus. Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas quando a gente observa a leitura, a gente observa que há um diálogo entre duas pessoas. E quando se está falando aqui, diz: eu sou a rosa de Saron, é a amada de Salomão dizendo para ele: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ela estava se comparando na época com as flores que existiam. Então a rosa era uma flor e que se dava na cidade, no lugar chamado Saron. Por isso que o nome expressa rosa de Saron. Porque na tradução aqui da palavra rosa, porque Salomão ele expressa dizendo a rosa de Saron, porque era uma flor, era uma flor, e por ela ser tão bela, ele dedicou em falar que era uma rosa. Quando a gente observa no capítulo, no versículo 2, fala: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Salomão estava comparando a sua amada com as outras mulheres, porque Salomão tinha outras mulheres, tinha outras donzelas, mas ele tinha uma diferença, ele via uma diferença entre a Sulamita, que era a sua amada, e das outras donzelas. O que ele tinha de diferente? Era a pureza, porque Salomão, quando ele expressa qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida, ele estava dizendo que tinha uma diferença. Quando a gente olha para os lírios, o lírio é uma flor muito simples e ela transmite uma coisa muito linda. Além do suave cheiro que ela tem, ela transmite a pureza. E Salomão via isso na sua amada, ele via a pureza, ele via a simplicidade. Aí eu observo, neste diálogo, ele estava comparando ela como o lírio. E quando eu pesquiso sobre os lírios, o lírio ele tem uma essência, não é, muito gostosa. Ele também ele traz a simbologia da pureza, da simplicidade, por ser uma flor comum. E eu estava observando que existe várias espécies de lírio. Só 240 espécies de lírio existem em Israel, nos campos de Israel. Agora, imagine, diante de tanta beleza, de tanta grandeza, Salomão agora está comparando a sua amada como uma flor, na simplicidade e na pureza. Aí eu trago para os dias de hoje.
como está a nossa vida, como está o nosso coração diante do nosso amado. Será que Jesus olha para nós e pode expressar essa pureza, essa simplicidade para nós hoje? Porque se o livro de Salomão, o livro de Cantares de Salomão, ele se refere a Jesus, então nós somos a amada, nós somos o lírio dos vales. Nós somos comparados como o lírio dos vales e não Jesus. Está se comparando a noiva, a igreja. Nós, como noiva de Cristo, nós temos que ter a simplicidade, a pureza. No nosso coração não existe maldade. No nosso coração existe algo maravilhoso, porque a própria Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso coração, ele tem que reinar paz. Glória a Deus para sempre. E que possamos estar na presença de Deus com essa pureza, com essa simplicidade. Glória a Deus, a cada dia em nossas vidas. Eu quero deixar essa reflexão hoje para vocês. Que seja puro, seja simples. Porque quando nós observamos, até mesmo Jesus, quando andou aqui na terra, ele deu referência do que é o lírio. E ele cita em um dos seus versículos, dizendo, nem Salomão se vestiu com tanta grandeza, com tanta beleza, como os lírios dos campos. Glória a Deus. E quem cuida dos lírios dos campos? É o Senhor, é o Criador. O Criador é que cuida. Aleluia, que dá beleza. Então é para mim e para você. Quem cuida de você, quem está cuidando, você não está sozinho. Porque o Criador, ele cuida de você, ele cuida de mim. Aleluia, com amor, com carinho, porque ele vê em nós a pureza, ele vê em nós a simplicidade, que possamos a cada dia estar perante o Senhor com este coração sincero. Aleluia, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.